Hoje a gente vai ter um momento muito especial, que serão aí alguns irmãos que serão batizados, e uma mistura, né, de sentimentos, de tensão, de alegria, de medo para alguns, por conta de terão que falar alguns testemunhos aqui à frente, né, então alguns estão um pouco mais tensos, mas é uma grande alegria a gente poder participar desse momento tão especial, que são os batismos. E eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Atos, capítulo 8, versículos 26 até o versículo 40. Um relato, né, de um batismo, a gente sempre lembra desse texto quando a gente vai falar de batismo. Minha voz está um pouco esquisita, porque uma semana no MAB é complicado. Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40, que diz: O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos egípcios, dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que este estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguido o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então esse é um texto muito conhecido quando a gente vai falar sobre batismo. E a gente vê aqui um homem que lia as Escrituras, que lia a palavra de Deus, uma passagem ali de Isaías, mas que não estava compreendendo o que ele estava lendo. Então o Senhor envia Filipe, o Senhor manda com que Filipe converse com aquele homem, e ele então começa a expor o Evangelho, por meio desse texto de Isaías que fala que Cristo é o grande cordeiro que foi morto pelos pecados do povo. Então esse homem ele compreende o Evangelho, o Espírito Santo toca no coração dele, e ele então crê, e já de imediato ele deseja ali ser batizado por Filipe, e é o que Filipe faz, e batiza aquele homem. E os nossos irmãos que aqui estão, 5 deles, também tiveram algo parecido com esse eunuco. Eles ouviram a mensagem do Evangelho, alguém apresentou essa mensagem, o Espírito Santo tocou no coração, e agora sim eles desejam cumprir essa ordem, que é o batismo. E as Escrituras, nos Evangelhos, nos mostram isso, que o batismo ele é uma ordem dada por Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado, mesmo não tendo pecado, para a identificação do seu povo, dos seus filhos. E esses 5 irmãos farão isso hoje. Eles darão aqui esse testemunho visual do batismo, dizendo o que Jesus realizou na vida de cada um deles, os livrando da morte, porque a Bíblia fala que todos pecaram
e carecem da glória de Deus, mas ao mesmo tempo que existe essa notícia que é ruim, que o pecado existe no mundo, e isso é uma realidade, é só olharmos a situação do mundo atual, mas apesar dessa tristeza que o mundo está hoje, o Senhor enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, que Deus abençoe a vida de cada um desses irmãos que vão mostrar aqui, através do batismo, que Deus os guarde nessa jornada, nessa caminhada com Jesus, uma jornada que não é fácil, são muitas lutas, são muitas dificuldades, mas a palavra de Deus é muito clara, dizendo que esses que vivem por Jesus e para Jesus terão uma recompensa maravilhosa, uma recompensa não aqui nessa terra, mas uma recompensa eterna, vivendo ao lado do grande Deus e do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar mais uma vez nesse momento, peço que vocês abaixem sua cabeça, fechem seus olhos, e na sequência a gente continuará aí chamando os nossos irmãos para darem os seus testemunhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela obra redentora que o Senhor fez em nós, por meio do seu Filho e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos porque o Senhor, assim como fez com aquele eunuco, o Senhor nos resgatou, Pai, da morte, nos resgatou do inferno, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que é Cristo. E nós somos gratos por essa obra realizada em nós. Então, abençoe essa manhã. Fale ao coração de cada um que está aqui, Deus, nessa manhã. Que o Senhor incomode, Pai, por meio do Espírito Santo. Que o Senhor faça com que os corações possam refletir sobre o pecado, sobre a necessidade da salvação em Cristo Jesus. E que o Senhor possa transformar cada um que aqui está nessa manhã, Deus. Cuide dos nossos irmãos que serão batizados, dê a eles graça, tranquilidade e que eles possam, de forma pública e visível, dar esse grande testemunho da obra que Jesus Cristo realizou na vida deles. E é no nome desse Jesus, Pai, que é o nosso Salvador, o nosso grande Senhor, que nós oramos. Amém. Então, a gente vai ter agora alguns testemunhos, todos eles darão aí falarão aquilo que o Senhor Jesus realizou na vida de cada um deles. Eu chamo eles aqui à frente, então pode vir Álvaro, Nicolas, Isabela, Alice também. Venham aqui à frente, os 5. Cadê a Deume? Está ali. Fiquem ali, ó. Ali, acho que vai ali, ó. Naquela parte ali. Isso. Acho que ali vai ser melhor. Fiquem aí um do ladinho do outro. Alguns vão falar, outros vão ler o testemunho. Quem quer começar? Pode ser daqui para lá? Pode? Pode ser? Bom dia a todos. Bom, eu comecei a frequentar a igreja, aqui a B. Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, que é o Edmar, nosso amigo. Hoje acho que ele não está aqui. Mas ele colocou esse amigo no caminho que foi me apresentando o Evangelho, foi me fazendo discipulado comigo. Eu, no começo, falei, acho que esse meu amigo aí é crente, ele está querendo, né, me levar, mas eu costumava dizer que eu sou o crente Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo. Então, eu estava assim. Aí ele, com paciência, ele foi me discipulando. Depois levou uma Bíblia em casa, que eu ando com ela até hoje. E foi assim que eu conheci a B, graças a Deus, esse amigo no meu caminho que me apresentou a igreja, a Bíblia, que eu não tinha noção nenhuma de Bíblia, eu não lia, eu não fazia nada disso. Mas hoje a coisa mudou muito e eu me sinto salvo, né, por ter deixado vícios, né, tantas coisas que eu abandonei. Me sinto salvo por Jesus. E é isso, gente. Bom dia. Antes do meu testemunho, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que descreve a minha história. Juízes, capítulo 6, versículo 37. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã,
e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então, ele pediu a Deus: não fiques zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. E assim Deus fez na minha vida. Eu fui exatamente como Gideão. E eu venho reconhecer na frente da igreja que Deus fez o impossível na minha vida há 2 anos e meio. E eu entendi que todas as vezes que Ele fez o impossível na minha vida, era Ele realmente. Foi uma vez definitiva. E então esse impossível, que se chama a minha família, com Joel, eu sou de Natal, e Deus nos uniu através do impossível. E só Deus poderia ter feito isso. Hoje eu tenho a família que um dia Deus me prometeu quando eu era criança. E eu pude reconhecer que era Ele, de fato, e todas as outras vezes era Ele. Eu sou filha de pastor evangélico, eu sou sobrinha de pastores evangélicos, eu fui criada dentro do Evangelho, mas isso nunca foi suficiente para eu reconhecer que Deus era o meu Senhor e Salvador. Somente há 10 anos atrás eu aceitei Jesus, como eu confessei que Ele era o meu Senhor e Salvador, mas como Gideão, eu precisei de mais algumas provas para entender que era Deus realmente falando comigo. E isso aconteceu há 2 anos e meio. E a partir de então eu conheci essa igreja aqui e me senti pronta para confessar que Jesus é o meu Senhor e Salvador e que Ele me livrou da morte eterna. E é isso. Bom dia. Eu nasci e cresci num lar cristão, mas claro que já cometi pecados na minha vida. Além do mais, somos seres humanos, nós pecamos. O importante é reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos. Aceitei Jesus Cristo como meu único e Salvador em um clube bíblico. Minha mãe sempre chamava crianças no final que queriam aceitar Jesus como seu único e Salvador e mostrava o plano da salvação. O que me ajudou na minha vida espiritual foi conhecer missionários, pastores e pessoas que servem ao Senhor. Mas não só ouvindo a palavra de Deus. No decorrer da minha vida, fui começando a compreender e a crer no Senhor. Meu batismo foi um dia muito esperado. Sei que Deus tem um propósito na minha vida e vou segui-lo onde quer que me levar. Quero ser missionária e viajar pelo mundo inteiro e usar o dom que Deus me deu, que é falar muito. Uma moça bonita respondeu a pergunta de um colega de trabalho dizendo: eu sou filha do Rei do Universo. Então, nada melhor do que terminar dizendo que sou filha do Rei do Universo. Bom dia. Bom, eu ainda não tenho uma experiência, mas não é de agora que eu quero ser batizada, e sim quando eu era pequena. Eu quero ser batizada porque eu quero aprender mais sobre a vida com Deus, e também quero ajudar as outras pessoas. Quero falar sobre Deus, quero mostrar a importância do arrependimento.
e do batismo. Quero que elas percebam que o batismo não é só mergulhar nas águas, e sim um tipo de renascimento do próprio eu delas. Eu sei que não será fácil, que sempre o mal vai querer atentar, mas eu vou me manter firme com Deus, e vou deixar tudo que aconteceu no passado, e vou tentar focar no futuro. E o futuro com Deus, com a minha vida, com a minha nova vida. Obrigada. Bom dia. Eu aprendi de Jesus quando eu era bem pequena, mais ou menos uns 6, 7 anos. E minha mãe sempre me orientava sobre tudo que era certo e que era tudo que agradava a Deus e que era ruim. Mas foi aos 8 anos que eu finalmente aceitei Jesus como meu Salvador. Foi uma ligação com o Patrick, na pandemia, e depois daquele dia foi um dia maravilhoso, que eu senti Jesus no meu coração. E agora eu mal posso esperar para finalmente ser batizado. Amém. Então, a gente vê aquilo que Deus realizou na vida de cada um deles, de forma individual. Então, nós temos aqui os mais novinhos, temos os mais experientes, temos pessoas de São Paulo, temos pessoas do Amazonas. Para quem não sabe, a Isabela é aquela que aparece nas reuniões de oração, orando, né, com um sotaque característico, todo mundo já conhece. Então, hoje vocês estão podendo ver ela aqui de forma física, né? Então, muito legal. Obrigado por cada um de vocês. Podem sentar. Tá? A gente vai dar início agora ao nosso batismo. Convido o pastor Patrick, que vai iniciar esse momento. A gente teve a oportunidade de nos encontrarmos aí algumas vezes, com uma apostila, para falar um pouco sobre batismo. E a gente aprendeu, a gente conversou, a gente orou. E aí, então, tivemos a oportunidade de, juntos, aprender um pouco mais e nos aprofundarmos sobre a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Roger, cadê o Roger? Muito bem, então agora vamos ter a sequência dos batizandos se apresentando aqui. O primeiro que eu vou chamar é o Álvaro. Pode vir, Álvaro. Pode deixar o chinelo aqui. Devagarinho, não tem pressa não. Jesus foi batizado no rio, né? Mas aqui já uma piscininha com água mais controlada. Álvaro, meu querido, nós separamos um versículo para você. E eu vou ler aqui. No versículo que nós separamos está em Deuteronômio 31, versículo 8, que diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Álvaro, você tem certeza que Jesus perdoou os teus pecados e Ele é o Salvador da tua vida? Sim. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom. Agora eu chamo a Elizabeth para vir aqui. Devagarinho, devagarinho. Elizabeth, o versículo que nós separamos para você está em Isaías 41, versículo 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento
com a minha destra fiel. Liz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê que Ele fez essa obra de salvação na tua vida? Absolutamente. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cruza as mãos. A próxima é a Isabela. Pode ir à frente, Isabela. Isabela, nós separamos 2 versículos para você. O primeiro está em Isaías 52, 7, e na sequência Mateus 28, 20, a segunda parte do versículo, que diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Belinha, você crê que Jesus perdoou todos os teus pecados e Ele é o teu Salvador? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ter uma troca de pastores aqui. Pastor Léo. O pessoal molhou até o púlpito aqui, não sei como. Já. Está gelado? Vou chamar a Delmi aqui à frente. O seu versículo está em 1 Timóteo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Deume, você crê que o Senhor Jesus morreu por você na cruz e que Ele é o seu Salvador e Senhor? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, chamar o querido Nicolas. A mãe está emocionada. Segura, pai. Para aqui que você é grande. Nicolas, o versículo que vamos ler para você está em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Nicolas, você crê que o Senhor Jesus é o seu grande Salvador e Senhor? Creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos para a entrega de certificados. Cadê o pastor Léo? Você quer? Bom, vou chamar aqui à frente os batizandos, os batizados já, né? Vem aqui os 5, por favor, para a gente fazer a entrega dos certificados. Vai aparecer na tela ali ou não o certificado? Não, né? Tem? Uma imagem? Não? Eu vou abrir um aqui. Só para vocês verem aqui como é que é. Uma lembrança. É esse aqui, certificado bem bonito, feito pelo nosso irmão Edmar. Muito obrigado, Edmar. E já avisei eles, se perder isso aqui não entra no céu. E eu falo, se você não sabe onde está o seu, você se complicou. Brincadeira, né, claro. É só uma pequena lembrança para que eles possam aí lembrar desse dia tão legal e importante na vida de cada um deles. Álvaro. Nicolas. Se vocês puderem tirar, para aí alguém tira uma fotinho bem bonita. Liz. Deume. Isabela. Então, juntem um pouquinho aqui, ó. Alguém tirou uma fotinha bem legal? Ani Sofia é boa tirar foto, fiquei sabendo. Aí, foi. Obrigado. Nossa. Podem sentar, podem sentar. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.